Então tá, eu vou fazer a prece inicial, tá? Eu estou muito feliz de estar aqui, que alegria, né? Da gente estar aqui com saúde, com muito amor no coração, com muita vontade de aprender. E é nessa sintonia de amor que a gente pede aos nossos anjos guardiões, aos espíritos de luz, de amor que nos acompanham, que estão aqui para nos auxiliar, que eles nos intuam muito, que a gente possa absorver ao máximo todos os ensinamentos, tudo aquilo que a espiritualidade passou para o Kardec e que hoje é tão importante para a nossa existência, para a nossa evolução. Então, que a gente consiga absorver cada palavra, cada sentimento, cada pensamento. Que Deus intua muito o Adolfo, o, o Vitor e todos nós, para que a gente possa realmente transmitir e receber o melhor, tudo aquilo que a espiritualidade tentou tanto nos trazer. E que a gente leve essa energia de amor, esses bons pensamentos para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Muito obrigada, Deus querido, que a nossa reunião possa ser muito proveitosa. Que assim seja. Bom, gente, enquanto o Dudu já vai preparando para nós aí a compartilhamento de tela, eu vou pedir para vocês novamente para deixar aqui, ou lá no WhatsApp, o e-mail de vocês. Porque quando eu criei no Google Calendário essa reunião nossa. Então, no dia, todo mundo recebe um lembrete e tal. Tem, inclusive, até o link. Que é o mesmo link que a gente usa. A gente não muda o link da reunião, tá? Mas eu não sei o que eu fiz, que eu perdi, deletei o e-mail de todo mundo, então eu tenho que cadastrar novamente. Como eu não guardei e formatei o meu celular, eu preciso novamente do e-mail de vocês. Então vocês podem estar disponibilizando aqui ou lá no grupo do WhatsApp, que vocês acharem melhor, tá bom? Eu vou pedir também para o Vitor Hugo, uma gentileza, viu, Vitor? Para compartilhar o link do nosso grupo do WhatsApp para a Isabela, que ela está nova no grupo. Hoje é o primeiro dia que ela está participando do estudo conosco, né? Então, Isabela, seja muito bem-vinda, viu? E Ah, muito peço para o obrigada. Vitor, que nós temos um grupo do WhatsApp, Isabela, mas basicamente, nesse grupo, nós compartilhamos artigos, palestras, textos relacionados com o que nós estamos estudando, né? Também fazemos, às vezes, perguntas e mandamos a pauta da nossa reunião. Aí o Vitor Hugo já mandou, já colocou aí no chat o link do nosso grupo do WhatsApp. Depois você pode entrar, se você gostar da reunião. Espero que sim, tá bom? Então, acho que já podemos começar, viu, Dudu? Vamos lá, então. Então, a gente vai continuar a partir desse item, origem das ideias espíritas modernas. Visitante. Uma coisa que eu desejava saber, meu amigo, é o ponto de partida das ideias espíritas modernas. Serão elas filhas de uma revelação espontânea dos espíritos ou resultado de uma crença prévia na existência deles? Compreendeis a importância de minha pergunta, porque, neste último caso, é admissível que a imaginação possa nisso ter desempenhado seu papel. Bom, gente, então, essa pergunta, eu me lembro que numa reunião anterior o Vitor Hugo até já respondeu, mas não tem importância, né? Mas é uma pergunta muito importante do ponto de vista científico. Veja, o que ele está falando? O Espiritismo é uma revelação espontânea dos espíritos ou é resultado de uma ideia, né, de uma crença prévia sua, Allan Kardec? Você que já tinha essa ideia, aí você montou um projeto de pesquisa, aí você tinha suas hipóteses e foi fazendo experimentos para confirmar ou não se a sua teoria era verdadeira ou não. Então a pergunta é essa. Você já tinha um pensamento? Você já tinha teoria e começou a fazer a pesquisa para chegar ao resultado?
ou você não tinha a teoria e começou as pesquisas, e das pesquisas os espíritos revelaram, né, esses ensinamentos. Veja, gente, a ciência, normalmente, o pesquisador, quando escolhe um tema para desenvolver, por exemplo, eu tenho um artigo meu que eu escrevi sobre racismo. Então, na época, até um artigo foi publicado, acho que eu já compartilhei com vocês aqui no grupo. Na época eu ficava incomodado porque eu lia algumas pessoas não espíritas acusando Allan Kardec de racista. Então eu falei assim, bom, eu vou fazer o seguinte, vou fazer uma pesquisa sobre o racismo, o que é racismo, né? Mas no final das contas, eu quero saber se Allan Kardec é racista ou não. Mas eu não vou escrever esse artigo como um adepto da doutrina. Eu vou escrever como pesquisador. E se eu chegar à conclusão que ele for racista, eu vou falar que ele for racista por isso, por isso, por isso. Então, veja, eu já sabia do que eu ia escrever. Né? Agora, qual a resposta que eu não tinha? Será que ela queria que era racista? Porque normalmente, como espírita, a gente fala, não, não é. Imagina. Não, mas eu falei assim, não, mas eu vou fazer uma pesquisa. Porque essa é a natureza da ciência. É você buscar a verdade. Mas ser parte, né, de uma teoria, né? E o experimento ele vai confirmar ou não essa teoria. Por exemplo, eu vou fazer vou dar um exemplo muito grosseiro aqui do senso comum, né? Eu, na sala de aula, quando eu dava aula sobre ciência, conceito de ciência, eu pegava um giz, isso na escola do estado, né? A qualidade do giz não era boa, então eu fazia isso mesmo. Falava assim, olha, gente, eu vou pegar esse giz aqui, vou jogar ele para cima, ele vai cair no chão e vai quebrar. Vocês apostam comigo que vai quebrar? Ah, eu também acho que vai quebrar, não sei do que. Aí eu jogava o giz, ele quebrava. Aí eu pegava um segundo giz, fazia a mesma coisa. Aí eu pegava o terceiro giz, só que eu não jogava o terceiro giz. Por isso, eu posso jogar esse terceiro, um quarto, um quinto, eu posso jogar uma caixa. Todos vão quebrar. Né? Então, enquanto eu estava falando para vocês que se eu pegar o giz, se eu jogar ele para cima, ele vai cair no chão e quebrar, isso é uma teoria. Qual que é o experimento? Na hora que eu peguei o giz, joguei, ele caiu e quebrou. Porque ele podia cair e não quebrar. Não é? Então, aí, a partir do momento que eu fiz a experiência, que eu joguei o giz várias vezes e ele caiu no chão e quebrou, e fiz em várias classes, então eu cheguei no quê? No conhecimento científico. Não, agora isso não é mais uma hipótese. Agora eu sei que se eu pegar o giz, se eu jogar ele para cima, ele vai cair no chão e vai quebrar. Claro, gente, que é um exemplo muito grosseiro, que na física a gente estuda o que acontece com o objeto, por que quando você lança ele cai no chão, ele quebra. A física vai estudar isso. Eu não sou físico e não fiz o estudo da física. É só um exemplo para mostrar o que é ciência. A gente parte de uma teoria, faz o experimento para chegar a uma conclusão. A pergunta que ele fez. Allan Kardec, você fez isso? Ou os espíritos que foram te revelando espontaneamente esses ensinamentos, né, que tem nas suas obras? Essa é a pergunta que ele fez. E vamos à resposta. Allan Kardec. Como dissestes, essa questão tem importância no ponto de vista em que vos achais, ainda que seja difícil acreditar-se, supondo essas ideias nascidas de uma crença antecipada, que a imaginação pudesse produzir todos os resultados materiais observados. De fato, se o Espiritismo fosse fundado no pensamento pré-concebido da existência dos espíritos, poder-se-ia, com alguma aparência de razão, duvidar da sua veracidade, porque, se o princípio fosse uma quimera, as consequências dele emanadas também o seriam, mas as coisas não se passaram assim. Notai, em primeiro lugar, que essa marcha seria totalmente ilógica. Os espíritos são a causa e não o efeito.
Quando se vê um efeito, pode-se procurar-lhe a causa, mas não é natural imaginar-se uma causa antes de lhe ter visto os efeitos. Não era, pois, possível conceber o pensamento da existência dos espíritos se efeitos não se tivessem mostrado, porque achassem explicação provável na existência de seres invisíveis. Ok, vamos parar um pouquinho. Quem é que explica para nós aí? Até aqui. O que Allan Kardec está falando? Isso, Dudu, volta um pouquinho aí. Quem quer falar para nós o que entendeu aí? Então pode avançar um pouquinho, que eu vou fazer um comentário só do finalzinho. Dudu, por favor. Isso. Outra página. Não, isso mesmo, aqui mesmo. Olha lá, ó. Não, volta. No finalzinho mesmo, no último, acho que na última linha da página anterior. Não, mais uma. Isso, aí. Olha só, os espíritos, olha o que a Kardec está falando, são a causa e não o efeito. O que está ele querendo dizer? Esse fenômeno das mesas girantes, né? Isso é efeito. Quando as mesas se moviam, dançavam, bailavam, né? Isso é o efeito. Mas qual que é a causa? Os espíritos. Allan Kardec, quando ele começa a pesquisa dele, ele não imaginava que o que produzisse, o que estava produzindo o fenômeno, era espíritos. Ele começou a investigar, mas por que essas mesas estão mexendo, né? Estão se movendo, que depois ele vem chamar de fenômeno de efeito físico. Então, ele começa a estudar o efeito. Ele não parte da causa, entendeu? Ele não parte da teoria. Se eu jogar o giz, não, ele está vendo que o giz está caindo. Ah, por que esse giz está caindo? É porque aqui no caso, se eu jogo o giz, é um exemplo muito grosseiro, que todo mundo está vendo eu jogar o giz. Mas estamos falando de um fenômeno que era produzido por espíritos que não eram captados pelos sentidos. Quem é que consegue captar os espíritos? Os médiuns. E assim mesmo, muitos médiuns não têm o quê? Evidência. Percebe a presença dos espíritos, mas não é pela evidência. Então, tem histórias, relatos de muitos casos de pessoas que vinham parar no hospital Allan Kardec e iam para o hospital psiquiátrico, porque a pessoa estava falando que estava vendo fulano, Beltrano, espírito. Às vezes até ente querido. A família está louca, ela está louca. Por quê? Porque partia-se do princípio que não existia vida depois da morte. Partia-se do princípio que os espíritos não se comunicavam com as pessoas. Então, aquele que falasse isso era considerado o quê? Louco. A Idade Média, por exemplo, é chamado de bruxo. Era queimado em praça pública, né? Porque fazia o quê? Conversava com os espíritos. Ouvia, qualquer outra coisa. Né? Ou, através deles, produzia esse fenômeno físico, efeito físico. Né? Então, os espíritos são a causa do fenômeno mediúnico. Aí desce mais um pouquinho. Desce mais um pouquinho, Dudu. A página 73. Olha lá, ó. Um efeito pode-se procurar a causa, mas não é natural imaginar-se uma causa antes de ter visto o efeito. Claro, né? Ele começou a estudar o efeito. O que é o efeito? Fenômeno físico. Efeito físico. As mesas que estavam girando, que ficavam em cima, as pessoas andavam embaixo. Então, Allan Kardec, no Livro dos Médiuns, ele cria, agora não me lembro qual é o capítulo, Vitor Hugo, nesse sentido, tem uma memória melhor que a minha, mas tem um capítulo que Kardec vai falar assim, ó, olha, não pode ser isso, que os detratores falavam, mas não pode ser, não pode ser um espírito, é tal coisa. Aí Kardec, não pode ser isso, por isso, por isso, por isso. Aí os detratores, não, então é tal coisa. Aí Kardec, não pode ser essa outra coisa, de modo que Kardec foi assim, de uma maneira racional, respondendo a todos os adversários do espiritismo que procuravam uma razão
material, a razão humana, e não uma ação provocada ou promovida por um espírito, um outro espírito. É o espírito de um morto, entre aspas. Hoje nós sabemos que é espírito, simplesmente. Né? Ou, se preferir, um desencarnado. Porque não está encarnado, mas está vivo. É assim? Podemos continuar? Acho que a Lucélia levantou a mão. Não, Lucélia? Não, desculpa, foi engano. Ah, tá. Então vamos lá. Pois bem, não foi mesmo deste modo que nasceu tal pensamento. Isto é, não foi ele uma hipótese imaginada com o fim de explicar certos fenômenos. A primeira suposição feita foi a de uma causa material. Assim, longe de que os espíritos fossem uma ideia pré-concebida, partiu-se para chegar a eles do ponto de vista materialista. Não se podendo, porém, por este meio explicar tudo, somente a observação conduziu à causa espiritual. Ora, a honestidade de Allan Kardec. Não, para mim era o quê? A causa era material. E eu fui estudando isso como se a causa fosse material. Mas na medida que eu fui estudando, observando, eu passei a acreditar que a causa não podia ser material. Tinha que ser outra coisa. Então, continuei investigando. Até que os espíritos revelaram que a causa espiritual não é material. Mas eu como eu era um homem da ciência, né, que estudei a ciência sob o ponto de vista materialista, eu também não considerava que era ação do espírito. Jamais. Então, tudo que os adversários falam, quando eu estava estudando, eu também pensava que era isso. Mas os fatos, a evidência, foram me mostrando que não podia ser uma causa material. Né? E aí, então, é que eu chego aqui na causa espiritual. Ele não partiu da causa, ele partiu do efeito, partiu do fenômeno mediúnico. E do fenômeno mediúnico ele chegou na causa, que são os espíritos. Tudo bem? Vamos continuar? A Rita levantou a mão, gente. Então, por favor, Rita. Rita, você levantou a mão? Rita. Será que ela está com o microfone desligado? Eu acredito que sim. Ou ela não está conseguindo falar porque ela está na roça. Talvez a internet não esteja boa. Pode ser. Então, Rita, se você puder escrever para nós aí, tá? Nós agradecemos. E vamos continuar, então, tá bom? Vamos lá. Estou vendo ela aqui. Aonde que ando? Aqui. Falo das ideias espíritas modernas, pois sabemos que essa crença é tão velha quanto o mundo. Eis a marcha das coisas. Fenômenos espontâneos se produziram, tais como ruídos estranhos, pancadas, movimentos de objetos, etc., sem causa ostensiva conhecida, realizando-se sob a influência de certas pessoas. Nada, até aí, autorizava buscar-se-lhes a causa fora da ação de um fluido magnético ou outro qualquer, de propriedade ainda desconhecida. Não se tardou, porém, a reconhecer nesses ruídos e movimentos um caráter intencional e inteligente, do que se concluiu, como já o disse, que, se todo efeito tem uma causa, todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. Esta inteligência não podia estar no objeto, porque a matéria não é inteligente. Seria o reflexo da pessoa ou das pessoas presentes? Só um minutinho, Dudu. Olha, gente, aqui nós temos um dos principais princípios
fundamentais do espiritismo, que é a lei de causa e efeito. Se o efeito é inteligente, a causa só pode ser inteligente. Porque todo efeito tem uma causa. E se esse efeito é inteligente, é uma causa inteligente. Então, veja, ele partiu do quê? Desse axioma para chegar aonde? Que os espíritos são eles a causa. E um outro detalhe importante também, que ele está falando assim, ó, no primeiro momento, a gente nem sabia da existência do perispírito, da relação fluídica que existe numa comunicação mediúnica entre o perispírito do espírito comunicante, o perispírito do médium, né? E nesse sentido, eram comunicações espontâneas. E como é mediunidade de efeito físico, muitos médiuns nem sabiam que eram médiuns. Compreende? Porque é um tipo de mediunidade que o espírito faz o quê? Ele utiliza do fluido do médium para se comunicar. Mas ele não faz assim, não se comunica pelo pensamento. Mas é mediunidade. Por quê? Porque ele está usando o fluido do médium, que é um intermediário, que é o médium intermediário, para poder o quê? Se comunicar. Porque o que o espírito estava fazendo, estava se comunicando. Então, por exemplo, tem a história lá nos Estados Unidos, da história do espiritismo, que é o caso das irmãs Fox. Então, uma família, eles eram protestantes, se mudaram para um vilarejo muito pequeno, Harrisville, e eles moravam numa casa mal assombrada. E o pai quis morar nessa casa porque o aluguel era mais em conta. Porque ninguém queria morar na casa. Porque à noite tinha barulho, sons, né? Mas para eles, né, podia ser rato, né, podia ser qualquer outra coisa. E as filhas mais novas, uma de 12 e outra de 14, a Kate e a Margarete, elas começaram a brincar. Ó, se você não entende, dá 3 pancadas. E tinha as pancadas, né? E de repente, escutaram aí? Escutaram? E assim elas foram brincando. Até que uma delas teve uma ideia de falar assim, ó, não, então vamos fazer o seguinte. Uma pancada é a letra A, 2 pancadas é a letra B, 3 pancadas, e começaram a fazer perguntas e foi respondendo. Olha a dificuldade da comunicação. Até que o espírito falou assim, ó, que ele era um mascate, um comerciante, ele vivia mudando de cidade em cidade, levando as suas mercadorias, e que o dia que ele dormiu naquela casa, porque naquela época não tinha hotel, né, pensão, então dormia na casa dos clientes, né? O dono da casa deu hospedagem para ele, né? E à noite o dono da casa dispensou a empregada, foi até o quarto dele, matou ele, enterrou ele lá no quintal da casa. Como era um viajante, ninguém conhecia a família dele, nem nada, o homem pegou o dinheiro dele, as mercadorias dele. Né? E ele conta, esse espírito, que ele estava enterrado lá, e fala o local. As meninas falam para os pais, e cidade pequena, né? De repente todo mundo da cidade já sabia, até que resolveram escavar lá o local e encontraram, né, os restos, né, da ossada. É a ossada que fala? Acho que é, né? Do que sobrou, né? Porque já eram alguns anos, então não tinha assim. Os ossos também vão entrando em estado de decomposição. Mas tinha ossos, identificaram lá, que realmente era uma pessoa que estava enterrada ali. Né? Então, veja, o que é o fenômeno? Né? Aliás, o que é a causa? As pancadas. Elas começam a se comunicar com as pancadas. Elas sabiam que tinha um espírito ali? Não. Então, a partir... É isso que a Allan Kardec está falando. Né? A partir da causa... A partir do efeito... O efeito eram as pancadas. As meninas chegaram na causa. O que era a causa? Um espírito que morreu ali, estava naquele local, e que estava querendo se comunicar. Eu estou aqui, eu morri nessa casa. O homem que era dono dessa casa me matou. Olha o espírito se comunicando, contando a história dele. Né? Mas utilizava do fluido das meninas. Então, assim, ó, elas doavam fluidos e nem sabiam.
tá? Agora, já na psicografia ou na psicofonia, por exemplo, aí já é diferente. Mas aí a Kardec foi pesquisando, foi perguntando, os espíritos foram explicando. Não, aí o espírito tem que se aproximar do médium, tem que haver uma combinação fluídica dos fluidos do espírito comunicante com os fluidos do médium. E aí tem o quê? A promoção do fenômeno. É por isso que comunicação com a espontânea é mais fácil do que evocação. Porque na comunicação espontânea, o espírito escolhe o centro espírita. Por exemplo, se for no Luz e Amor, são na segunda-feira ou na quarta, tem uns 8 grupos. Na segunda, grupo mediúnico. Na quarta-feira tem mais uns 8. Eu estou arredondando, tá, gente? Eu não sei se é 8. Pode ser 9, 10, tá? Mas em torno de 8 grupos. Então, veja, em cima, lá no centro, né? São salas menores de estudo. Nessas salas ficam o quê? Umas 6, 8 pessoas em cada sala, entre médiuns e esclarecedores. Então, o espírito que vai no Luz e Amor, por exemplo, ele tem 8 salas para escolher onde ele vai se comunicar. E em cada sala tem pelo menos 3 médiuns. Ele escolher um médium para ele poder se comunicar. Ele vai escolher o médium de acordo com o quê? Com a simpatia, né? Com a afinidade fluídica. Ele vai e se apresenta. Agora, quando a gente faz uma evocação, a quantidade de médiuns é menor. Ele não tem 20, 30 médiuns para escolher. Tem uns 4, 5. Né? Então, nesse sentido, o fenômeno em si, quando numa evocação, que são poucos médiuns, é mais difícil. Agora, é mais difícil, mas tem a comunicação? Tem. Claro que tem. Né? Por quê? Porque o médium está lá, ele tem os seus fluidos, né? E o espírito procura daqueles 3, 4, aquele que tem um fluido que mais se aproxima, né? E o médium, ele participa, né? Então, é por isso que tem casos que o médium, ele relata assim, ó, eu tenho vontade de chorar, eu sinto dor na perna, eu sinto dor no útero. Minha esposa desenvolvia um trabalho lá no Jardim Aeroporto, no Centro Espírita, trabalho voluntário, com gestantes. Aí ela começou a sentir dores, né, no ovário. E foi na médica, relatou o problema. Tinha dia que ela ficava em casa chorando, com muita dor. E fez um monte de exames, não tinha nada. Foi em outra médica, nada. E já tinha uns 3 meses que ela estava sofrendo muito. Um belo dia, um amigo meu foi na minha casa fazer uma visita, mas de Franca, né? Então estava em Franca passeando, foi na minha casa só para falar um oi. E conversa vai, conversa vem. Normalmente nós não falamos para as pessoas o que acontece na nossa casa, das nossas dificuldades. A gente só fala coisa boa, não é? E conversa vai, conversa vem, só aquela coisa boa, e de repente ele fala assim, ó, como é que tá a sua esposa? Eu olhei para ele e falei, caramba, por que ele está fazendo essa pergunta? E falei para ele, mas por que você está me perguntando? Não, porque tem uma menina que está acompanhando ela, essa menina abortou, então ela está fazendo um trabalho no centro espírita aí, ele é de outra cidade, e a gente não tinha contado isso para ninguém. Só quem é mais próximo da gente que sabia, mas ele não sabia, não tinha como ele saber. Né? Então ele fala, então essa menina está acompanhando a sua esposa porque ela se afinizou com a sua esposa. A sua esposa está sentindo todas as dores, porque até hoje ela sente todas as dores da época quando ela abortou. Né? Então ela continua ainda com a mesma sensação, como se ela estivesse encarnada, a menina, o espírito. Né? E a sua esposa está o quê? Está sentindo, né, as mesmas dores. Aí eu conversei com ela, né, e ela entendeu que ela está fazendo mal para a sua esposa. Ela vai continuar participando dos estudos, mas não vai acompanhar a sua esposa. Ah, que legal. Aí ele falou assim, ó, Adriana, como é que você está? Aí minha esposa é muito alegre, né? Deu aquela gargalhada feliz. Ah, estou muito bem e tal. Eu olhei para ela e falei, ué, senhor, bem? Eu não sei o que aconteceu, que eu não estou sentindo nada. Aí continuamos conversando, depois que ele foi embora, eu fui contar para minha esposa. Né? Então veja a diferença. Na mediunidade de efeito físico, o médico não tem essa coisa da sensibilidade.
porque vai utilizar só o fluido. Agora, na psicografia, na psicofonia, o envolvimento fluídico é diferente, né? É de espírito para espírito. Então, aí o médium sente o espírito. O médium dá detalhes, olha, ele estava assim, assim, assim. Diz uma pessoa que morreu de frio. Então, lá durante a reunião, o médium fica morrendo de frio. E tá um calor de 40 graus. Você tem que arrumar uma blusa para o médium. Ele está com muito frio. Aí depois que o espírito é elevado, né? O médium ainda fica um tempo com frio. E é muito comum, depois da reunião, o médium ter que tomar um passe. Para o quê? Para alinhar os fluidos dele. Para que essas impressões que ficaram, para que elas possam ser o quê? Dirimidas. Né? Ele continua a vida dele. Voltando então para o texto. Então, essa mediunidade, né, de efeito físico, como a participação do médico é só doação de fluidos, ele doa sem o saber. Né? Mas Allan Kardec estava estudando como se fosse uma coisa material, mas ele percebeu que o efeito era inteligente, então a causa era inteligente. Né? E mais para frente ele foi criar o quê? Porque veja, é desse axioma que Allan Kardec vai fazer o quê? Todo um trabalho científico, né? Que a partir desse trabalho, os espíritos trouxeram uma série de revelações que estão contidas nos livros de Allan Kardec. Ele parte desse princípio, analisando o efeito físico, para depois fazer um tratado sobre perispírito, que é um assunto muito pouco estudado por nós. Nós estudamos mais o evangelho do que o perispírito, né, que está lá no livro A Gênese, por exemplo, que está na Revista Espírita, que está no livro dos Médiuns. Nós estudamos muito pouco o perispírito. Então, é muito comum, como nós lemos romances, né? E tem muito romance que o espírito apresenta assim, ó, falando que ele está com dor de orelha, dor na orelha, ou dor de ouvido, morreu com problema no coração, continua com problema no coração, né? Então, ele tinha bronquite, se apresenta tossindo muito. Não, cara, você não tem mais corpo físico. O perispírito é um fluido, né? E qual que é a ideia que nós temos? Que o perispírito é um corpo. E o perispírito não é um corpo. Ah, mas o fulano falou assim que ele viu um espírito e viu o coração, e viu não sei o que. Porque nesse caso, o espírito está mostrando para ele. Ele está sentindo dor ali, né? É uma impressão que o espírito está mostrando. Mas a gente não observa, mas quando o espírito se apresenta, nem sempre a gente consegue ver os pés, as mãos. A gente identifica pelo olhar. Né? Só que a ligação é tão forte, mas tão forte, que a gente não se prende a esses detalhes. Né? O envolvimento fluídico é tão grande, que a gente fica mais ligado ao que o espírito está sentindo. E o médium tem dificuldade para observar se o corpo fluídico é igual ao nosso corpo, né, carnal. E não é. O perispírito é um fluido. Bom, mas isso é outro assunto, né? Vamos continuar o nosso estudo. Vamos lá, Dudu? Vamos. Assim se julgou no começo, como já igualmente vou-lo disse. Só a experiência podia pronunciar-se, e ela demonstrou por provas irrecusáveis, em muitas circunstâncias, a completa independência da inteligência que se manifesta. Ela não pertencia, pois, nem ao objeto, nem à pessoa. Quem era, então? Ela própria respondeu, declarando pertencer aos seres incorpóreos chamados espíritos. Então, Allan Kardec, ele fala assim, ó, a mesa, gente, ela é matéria. A mesa não pensa. Então, se ela está mexendo e está atendendo um comando inteligente, que comando que é esse? Né? É o que ele fala no final. Aí nós vamos descobrir através da pesquisa, observando o fenômeno várias vezes, né? E depois os espíritos foram desenvolvendo a faculdade mediúnica, né?
Tanto é que na Revista Espírita, nós vamos observar que em pouco tempo, os médios já estavam trabalhando com psicografia. Então, o tipo de mediunidade da época de Kardec em voga é a psicografia, não no início da pesquisa dele, né? Mas a partir do momento que a gente tem a publicação do Livro dos Espíritos, em 57, por exemplo, de 57 em diante, a gente já encontra já informações que os médios já trabalhavam com psicografia. Então, assim, a transição, né, foi muito rápida, né? Muito rápida. Mas o que interessa? Allan Kardec, ele insistia, e a gente vê isso principalmente na Revista Espírita, né? Um pouco a gente vê no Livro dos Espíritos também, mas mais na revista. Allan Kardec insistindo com perguntas, que às vezes a gente lê a pergunta e a gente fala, mas eu sei a resposta. Né? E às vezes a resposta era, de certo modo, até grosseira. Nossa, olha como que o Espírito... Mas por que Kardec repetia a mesma pergunta? Para médios diferentes, espíritos diferentes. Para falar isso aqui, gente, é uma verdade. Né? Então, quando a gente lê romance, livro espírita, o autor trazendo uma novidade, a pergunta que a gente tem que fazer, essa novidade aí, ó, é só um autor que está falando? É só um espírito? Ou só um espírita? Porque se for só um espírito ou um espírita, é um ponto de vista. É o pensamento desse espírito. Né? Para a gente falar que realmente é um ensino, né, com base na experiência, com base em pesquisa, a gente tem que entrevistar vários espíritos para obter a mesma resposta, ou resposta parecida. Se a gente não fizer isso, né, então o quê? É um ponto de vista. E se é um ponto de vista, isso não é ciência. Né? Senso comum, gente, é ponto de vista. Porque eu acho. Você pode achar o que você quiser. Mas o que diz a pesquisa? Né? E quem está trabalhando sobre isso, quem está estudando sobre isso, o que ele tem para dizer? Então, em matéria de espiritismo, como o espiritismo é uma ciência, é isso que a gente está vendo aqui, é isso que o próprio Kardec está dizendo, não é porque o espírito traz uma verdade, mas é o espírito, eu me senti bem, eu senti que é espírito superior, não importa. Se é só um espírito falando, é um ponto de vista. Eu não posso sair por aí falando que é assim e é assim. Agora, o que está nos livros de Allan Kardec, o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Gênese, está nesses livros aí, na Revista Espírita, nesse livro que estamos estudando, que é o Espiritismo. Isso é fruto do resultado de pesquisa. Então dá para falar, é assim. Tá? O Espiritismo é uma ciência. Então, a maior autoridade em matéria de Espiritismo é Allan Kardec, não tem outro. Parecido com a reunião mediúnica, nós estamos estudando aquele livro de mediunidade do fulano de tal. Eu não estou desmerecendo o fulano de tal. Não estou desmerecendo o livro dele, não é isso. Mas se esse autor está falando alguma coisa diferente do que a gente estuda nas obras de Kardec, vamos colocar um pé atrás. Né? Vamos deixar de quarentena. Por quê? Para a gente afirmar que é espírito, conhecimento é espírita, essa informação tem que vir de vários espíritos. Porque foi esse o trabalho que Kardec fez. Olha o que ele falou no parágrafo anterior. Para mim, é o quê? A causa era material. Aí eu descobri que não era material. Né? Aí eu descobri que a causa era o quê? Os seres incorpóreos, chamados de espíritos, com E maiúsculo. Espírito com E maiúsculo significa que é espírito que vive no mundo espiritual, que não está encarnado. Ok? Vamos lá? Vamos lá. A ideia dos espíritos não pré-existia, nem mesmo lhe foi consecutiva. Em uma palavra, não nasceu do cérebro de ninguém, mas nos foi dada pelos espíritos modernos, espíritos mesmos, perdão. E tudo que soubemos depois a seu respeito foi-nos por eles ensinado. Olha só, olha aí. Descobriu, Dudu? Imagina. Estão vendo aí o parágrafo? A gente tem que decorar esse parágrafo aí, gente.
Tá? Isso é espiritismo puro. Vamos lá, Dudu. Uma vez revelada a existência dos espíritos e estabelecidos os meios de nos comunicarmos com eles, pôde-se entreter conversações seguidas e obter informações sobre a natureza desses seres, condições de sua existência e seu papel no mundo invisível, no mundo visível. Quer dizer, que tudo isso que ele está falando aqui, ó, ele não imaginava, não sabia. Então foi uma revelação feita espontaneamente pelos espíritos. Kardec ia fazendo perguntas, ele até achava que era uma coisa, e as respostas eram outras. Né? Isso que é bacana. Por quê? Porque a gente pensa que é uma coisa, e os espíritos vão ensinar que não é aquela coisa, é outra coisa. Agora, às vezes a gente faz pergunta para o mentor no centro, ele fala assim, isso aí já está escrito. Então, o que a gente tem que fazer? Nós estamos fazendo aqui. Tem que estudar. Não é? Porque eles não passam nenhuma informação para nós de graça. Aquilo que já está escrito, aquilo que já foi ensinado, eles são muito claros. Cabe a nós estudarmos. Né? Então, em matéria de espiritismo, se o espiritismo é uma ciência, a gente tem que estudar toda a pesquisa de Allan Kardec, primeiro, em respeito a ele, em respeito ao trabalho dele, e principalmente, porque esse é o caráter, né, de uma disciplina científica. E o espiritismo é uma ciência. Então, se ele é uma ciência, né, quando eu estudo biologia, não tenho que estudar os princípios da biologia? Não faço faculdade de biologia? Química não é a mesma coisa? Né? Sociologia, história, matemática. Assim o espiritismo. E aonde nós vamos encontrar os pressupostos teóricos do espiritismo? Onde nós vamos encontrar aqueles que a gente vai falar assim, ó, isso aqui é a fonte primária, isso aqui é o filé mignon, as obras de Allan Kardec. A gente pode estudar a obra do André Luiz, a obra do Emmanuel, qualquer espírito, não tem problema. Allan Kardec incentiva isso, ninguém é contra. Mas a gente, para falar de espiritismo, a gente não pode usar esses autores como referência. A gente tem que usar Allan Kardec. Agora, a gente até pode usar esses autores falando assim, ó, o Emmanuel fala isso daqui, ó, e lá no Evangelho, no capítulo tal, no item tal, o Santo Agostinho fala a mesma coisa. Opa, então o que o Emmanuel está falando está correto. Compreende? Do contrário, gente, vamos tomar muito cuidado, porque a gente encontra na literatura espírita, né, pessoas que defendem algumas ideias como se fossem espíritas, de trabalho, gente, que não tiveram o mesmo cuidado de ser feito como o trabalho que Allan Kardec fez, que é de insistir com os espíritos, ser chato com os espíritos, fazendo pergunta, observando. Aí sim é ciência. Porque vários espíritos davam a mesma resposta ou algo parecido. Aí sim a gente pode falar, é espiritismo. Agora, se é só um autor que está falando, gente, é a opinião dele. E opinião é ponto de vista. Ciência não é feita com base em ponto de vista. Eu até posso partir de um ponto de vista. Até posso partir de uma teoria. Né? Mas o trabalho com os espíritos tem que confirmar isso. Se não confirmar, essa teoria aí é qualquer coisa, menos espiritismo. O que não significa dizer que o que a gente encontra num livro de autor não espírita e que não tá escrito nas obras de Kardec, também não nos autoriza a dizer que esse autor está falando uma mentira. Não. É um ponto de vista. Agora, mais autores têm que trazer essa mesma informação. Na hora que mais autores trouxerem a mesma informação por médios diferentes, bom, aí já não é mais ponto de vista. Aí passa a ser o ensino concordante dos espíritos, que é, inclusive, né, um dos princípios do espiritismo.
o ensino deles é concordante. O que é ensino concordante? Eles falam a mesma coisa. Espíritos diferentes, por médios diferentes, falam a mesma coisa. Quando isso acontece, então é espiritismo. Se isso não acontece, gente, a gente tem que esperar isso acontecer. Porque pode acontecer? Pode. Então, o que a gente lê em livro, você não pode falar, não, isso aqui não é espiritismo. Mas também não pode falar, é assim. E descartar todo o trabalho de Kardec. Desculpa, às vezes eu sou até chato nesse ponto, viu, gente? E fica amassando esse barro. Mas esse é um princípio que a gente não pode abrir mão. Tá bom? Vamos lá? Vamos lá. Se assim pudéssemos interrogar os seres do mundo dos infinitamente pequenos, quantas coisas curiosas não ficaríamos sabendo sobre eles? Suponhamos que, antes da descoberta da América, um fio elétrico estivesse estabelecido através do Atlântico e que na sua extremidade europeia se houvessem produzido alguns sinais inteligentes e ter-se-ia logo concluído que na outra extremidade se achavam seres inteligentes que desejavam comunicar-se. Teríamos interrogado e eles teriam respondido. Ficaríamos assim com a certeza da sua existência e podia-se adquirir o conhecimento dos seus costumes, usos e modos de ser, apesar de nunca os havermos visto. Olha que coisa mais linda, não é verdade? Verdade, né? Tá claro esse parágrafo, né, gente? Alguém não entendeu? Todo mundo entendeu, né? Fala, gente. Se não entendeu, fala. Não fique com vergonha. Mas é um exemplo muito bacana. Então vamos lá, Dudu. Foi o que se deu nas relações com o mundo invisível. As manifestações materiais foram sinais e meios de aviso que nos conduziram a comunicações mais regulares e mais seguidas. E, coisa notável, à medida que meios de mais fácil comunicação se acham ao nosso dispor, os espíritos abandonam os primitivos, insuficientes e incômodos, qual o mudo que, recuperando a palavra, enuncia a linguagem dos sinais. Quem eram os habitantes desse mundo? Eram seres à parte, estranhos à humanidade? Eram bons ou maus? Foi ainda a experiência quem se encarregou da solução de tais problemas, mas até que observações numerosas tivessem derramado luz sobre o assunto, o campo das conjecturas e dos sistemas esteve aberto, e Deus sabe quantos surgiram. Uns creram ser os espíritos superiores em tudo, outros neles só viram demônios. Era só por suas palavras e atos que podiam julgá-los. Só um minutinho, Dudu. Então tá lá, ó. O que tá falando, ó? Ele usa o termo experiência, ó. Só a experiência. Cadê? Volta só um pouquinho, por favor. Aí. Foi a experiência que se encarregou da solução de tais problemas. O que é experiência? Evocação de espírito. Entrevista com o espírito. Ouvir o que os espíritos tinham para dizer. Aí continua. Até que observações numerosas. Observação de quê? De entrevistas que eram feitas com espíritos. Tivessem derramado luz sobre o assunto. Quando que observações numerosas derramam luz sobre um determinado assunto? Quando essas informações estão em sintonia. É Allan Kardec falando, gente, isso é ciência. Entendeu? Ele usou o quê? O método da observação. Mas observou o quê? Aquilo que os espíritos traziam. Aí ele foi criando, Allan Kardec, para facilitar o entendimento, ele foi criando alguns conceitos. Então, por exemplo, Allan Kardec criou uma classificação dos espíritos, né? Em 3. Espíritos imperfeitos, espíritos bons, espíritos superiores. Nenhum espírito falou assim para ele, ó, eu sou espírito bom. Ó, anota aí, ó,
entre nós aqui tem os imperfeitos, tem os bons e tem os espíritos puros. Ó, anota aí, ó, espírito puro não sofre a influência da matéria. Não, gente. Nenhum espírito ditou para ele dessa maneira. Então, ele ia fazendo perguntas. Na medida que ele ia observando as respostas, ele, não, então, isso aqui, ó. Aí ele anotava. E tinha informação que ele nem imaginava. Aí os espíritos falavam para ele. Ditavam espontaneamente. Porque ele insistia fazendo perguntas, achando que era uma coisa, e os espíritos, não, Kardec, não é isso. Não é nesse caminho, é aqui, ó. É assim, assim, assim. Viu? Então, essa é a construção de uma ciência. E que a gente hoje, nós não podemos abrir mão. Tá? Não é ler um livro e falar assim, é assim. Então, por exemplo, eu tenho amigos, pessoas assim, que eu tenho um carinho enorme por elas. Eu falo assim, porque a nossa reunião de ontem, na reunião mediúnica, então o corpo astral do espírito, não sei do que, o corpo astral. Mas o que é corpo astral? Em qual livro de Allan Kardec ele fala sobre corpo astral? O Vitor Hugo sempre ele faz uma propaganda muito boa. Ele fala que tem um site que chama Kardecpedia. Ô, Vitor Hugo, por favor, passa para nós aí o endereço eletrônico do Kardecpedia. Compartilha aí com o grupo, fazendo favor. Então, o que tem nesse site? É um site de busca que a gente escreve lá, por exemplo. Como é que é o termo que eu usei agora há pouco? Não, isso. Eu até esqueci o nome que eu falei agora. Corpo astral. Corpo astral. Aí você vai nesse site, Kardecpedia, é gratuito, viu, gente? Olha lá, esse Vitor Hugo não é fraco, não. Aí você digita corpo astral. Aí aparece, vamos ver se aparece a palavra corpo astral. Nós não vamos ficar aqui agora procurando, mas eu não encontrei Allan Kardec falando em corpo astral. Isso significa dizer que existe corpo astral? Pode existir. Eu não posso dizer que não existe. Eu não posso dizer que é uma fraude. Eu não posso dizer que o espírito que trouxe essa informação está errado. Não posso. Mas eu também não posso afirmar, porque o espírito está falando, que isso é verdadeiro. Que Allan Kardec fez o quê? Experiência, observação, análise. Compreende? É nesse ponto que eu sou muito chato. Mas muito chato. Porque é preferível a gente errar, né? Ou não aceitar 10 verdades do que aceitar uma mentira. E com isso, gente, eu não estou desmerecendo o trabalho de autor nenhum. O médium pode ser o Divaldo, o médium pode ser o Chico, o médium pode ser o... Qual que é o outro médium bom que tem agora, recente? O Deluca. Deluca é excelente médium, adoro ele. O Haroldo eu acho que não é médium, né? E mesmo os trabalhos do Haroldo. O Haroldo falou, ele estudou. Inteligentíssimo. Mas a gente encontra isso lá no Kardecpedia? Não encontra. Então vou pôr o pé atrás. Mas o Haroldo falou. Com todo respeito. Interessa em matéria de ciência espírita, o Allan Kardec falou. Agora, eu vou jogar isso fora, essa informação fora? Não, vou estudar. E se tiver a oportunidade de conversar com o espírito superior, se a gente tiver essa oportunidade, perguntar para o espírito superior. Agora, o espírito superior, para responder, vai falar assim, não, primeiro você estuda na obra de Allan Kardec o assunto. Se você estudar em toda a obra de Kardec e não achar nada, aí eu te respondo. Mas primeiro você estuda a obra de Kardec. E nós não fazemos isso. Né? A gente pega qualquer informação e começa a falar de corpo astral como se ele existisse. Eu não sei se ele existe. Não estou criando uma polêmica, não é isso. Talvez o termo seja esse mesmo, está correto. Mas, olha o que Kardec está falando aqui, experiência, observação, utilizando o quê? Fazendo o mesmo trabalho várias vezes. Né? Ô Dudu, marca para nós onde parou aí e me manda, porque nós vamos continuar com leitura não, tá? Já estamos quase encerrando, tá bom? Você pode até parar de compartilhar a tela. Você só me marca qual que é o parágrafo e a página, fazendo favor. Então, gente,
encerrando aqui o meu raciocínio, e a gente vai ter alguns minutinhos para alguém completar, e pode discordar também, não tem problema. Isso aqui é um grupo de estudos. A gente aprende colocando o nosso ponto de vista, e que às vezes está errado. E se estiver errado, né, não vejo nenhum problema de eu falar, olha, gente, eu estava errado nesse ponto aqui. Eu falei semana passada, olha, eu achava que era isso e não é. Né? Mas a gente não tem que ter medo da verdade. Allan Kardec não tinha medo da verdade. Quero ouvir vocês. E aí, concordam? É por aí? É isso mesmo? O Adolfo, mais uma vez, né, assim, trazendo para a nossa realidade, né, o Kardec, assim, ensinando tanto a gente no momento igual nós estamos vivendo hoje, com tantas informações, né, a gente já falou isso, né, mas enquanto você foi falando, eu fui pensando, né, o tanto que a gente está no momento super de filtrar, né, as informações, a gente nas redes sociais, toda hora muita informação, muita, né, assim, e o Kardec ensinando isso pra gente, né? Cuidado, verifica, vai ver se não é uma fake news, né? Não passa para frente, né? O Zé Eduardo, a gente às vezes eu tô num grupo, né, da família e põe alguma coisa, aí ele me dá aquela dura, né? Na Flávia, isso é fake news, né? Então não passa para frente, né? Então hoje eu sou bem mais assim, eu melhorei, mas de vez em quando a gente dá umas vaciladas. E o Kardec mostra isso para nós há quanto tempo, né? Vamos cuidar do que a gente repassa, do que a gente está acreditando, né? E esse é o mais lógico possível, né? Então, Vamos separar assim, ó, o que é política da ciência. Eu sei que é uma discussão longa, né? Você falar que separa política de mas ciência. super Né? real, né? Mas, assim, tem algumas discussões, gente, do seu ponto de vista científico, são ridículas. E, às vezes, a gente tem na nossa família de pessoa espírita. Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, tem um texto dele falando assim, ó, aliança do Espiritismo com a ciência. Aí, no livro A Gênese, agora eu não vou lembrar qual que é o capítulo, mas ele vai falar da revelação espírita. Né? Então, nesses textos, Kardec vai dizer o seguinte, olha, a religião ela é importante se ela pregoar uma fé raciocinada. Fé cega não é coisa boa. O Espiritismo veio, né, como quebra de paradigma, para lutar contra a fé cega. Mas é importante desenvolver a fé. Desenvolver a nossa relação com o Criador, com o nosso Pai. O Espiritismo, ele traz isso. Por que ele é uma religião? Porque ele nos aproxima de Deus, nos aproxima dos bons espíritos, que são representantes de Deus. Né? Então, nesse sentido, o Espiritismo é uma religião. Mas ele não é uma religião que pregou dogma. Não. Né? E outra coisa que Kardec fala nesses textos, e que é muito importante, gente. O Espiritismo, ele aceita tudo que a ciência fala. Só que na onde ela para, é onde começam as pesquisas do Espiritismo. A ciência, ela não estuda os espíritos. Ela estuda os homens, a sociedade, o meio ambiente, o mundo material, o princípio material. Né? E o Espiritismo estuda o princípio espiritual, os espíritos, o mundo espiritual, a relação deles com o mundo material. Então, Allan Kardec fala assim, ó, que a gente não pode desprezar a ciência. E se amanhã ou depois, ele fala que o Espiritismo é uma doutrina progressista. Fala assim, que se amanhã ou depois, se a ciência, se ela falar que o Espiritismo está errado num ponto, que a gente não tem que ter medo da verdade. Tem que ficar com a ciência naquele ponto. Olha o tanto que ele valoriza a ciência. Aí o espírita fala que não vai tomar vacina. Sendo que quem está fazendo isso é a ciência. É contraditório. Eu não estou falando de política, gente, pelo amor de Deus. Tá? Não estou falando de política. Mas se o Espiritismo ele apregoa uma aliança da ciência com a religião, se no preâmbulo desse livro que nós estamos estudando, se fala que o Espiritismo é uma ciência, é a primeira fala. O Espiritismo é uma ciência que estuda os espíritos. Blá, 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 blá.
Então o espiritismo tem que estar alinhado com a ciência. Não pode ser o contrário. Ou nós espíritas, falar que a Terra é plana. Ou nós espíritas vamos falar que o homem veio do barro, que a mulher veio da costela do Adão. Compreende? Então, é uma coisa assim, que eu chamo muita atenção. Como espírita, a gente ouvir mais a ciência, a gente acreditar mais na ciência. Só que eu tenho mais fé nos bons espíritos que na ciência. Mas eu tenho fé na ciência. E isso eu aprendo, inclusive, com Allan Kardec. É ele que nos ensina a ter essa paixão pela ciência. Porque foi através do método científico que Allan Kardec, né, estudando o efeito, chegou à causa. O espiritismo nasceu através de pesquisa científica. Né? Então, isso aí não pode morrer. Bom, gente, já deu nosso horário, né, Ana Flávia? Você faz o encerramento, por favor? Ó, tá joia, gente, com muito carinho. Então, eu vou pedir para o Vitor fazer para nós a prece final. Você faz, Vitor? Acho que o Vitor saiu. Saiu? Então, você faz, é? Passo. Bom, eu acho que ele saiu, não vi ele saindo, eu acho que ele saiu. Saiu, ele não respondeu, ele saiu. Então vamos agradecer a Deus, a Jesus, por mais essa oportunidade de podermos estar aqui reunidos, aprendendo um pouco mais sobre os ensinamentos trazidos por Kardec nessa doutrina que tanto nos conforta, nos esclarece, nos ensina, e que possamos, através destes aprendizados, dessas reflexões, nos tornarmos pessoas melhores para nós mesmos e para todos aqueles que estão à nossa volta. Que possamos agora, cada um em seu lar, ser abençoado pelos nossos anjos guardiões e pela espiritualidade amiga que nos assiste e nos coordena. Que possamos todos ter mais uma semana de muita paz, amor e harmonia. Que assim seja.